Um mundo governado por vampiros e as pessoas estão dispostas a viver com ele. Admiravam Victoria. Ela era uma vampira de raça pura. A rapariga virou-se para o rapaz, dizendo que gostava do sangue dele. Para se juntar à raça sangrenta, Alexandre foi forçado a abandonar a sua essência humana. Viveu para o bem da sua amante, abandonando todos os seus antigos amigos e parentes, porque Victoria assim o ordenou. Houve um julgamento neste mundo, e se não fosse, a pessoa seria morta imediatamente. O mundo em que viviam era uma loucura. E quem era o verdadeiro mestre deste mundo, pessoas ou vampiros? Ao ver corpos ensanguentados no chão do seu quarto, Victoria perguntou que tipo de lixo estava ali. Virou-se para o rapaz, dizendo que não suportava nenhuma gota de sangue dele. Depois perguntou-lhe se ainda queria ser seu subordinado. A menina ordenou que estes corpos fossem atirados para a cozinha como ingredientes para cozinhar. Jeremy tentou contestar a senhora, dizendo que, de acordo com a última emenda constitucional, o uso privado de sangue é proibido por lei e seria mais correto enviá-lo para a fábrica para registro legal. Desfrutando de um copo de sangue, ela pensou por um segundo e depois deu-lhe luz verde para enviar os corpos. A menina pensava que a raça sanguínea precisava de talento artístico para que as pessoas crescessem felizes e despreocupadas, para transformar ainda mais os fortes em dependentes, que nunca trairão os seus senhores, mas nunca se tornarão um deles, e transformarão os fracos em ingredientes. A raça sanguínea governou a Terra durante vários anos, e o sangue não era uma necessidade para eles. Victoria preferia comida normal, mas o sangue ainda era muito melhor. Outros acontecimentos desenvolvem-se na cidade Esmeralda, no apartamento em que Eric vivia. O homem que tentava acordar Eric disse que isso era muito importante. Chamou o rapaz de lunático e perguntou-lhe por que dormia durante o dia. Depois disso, ameaçou que se continuasse a dormir nas aulas este ano, o homem seria obrigado a açoitá-lo. E faltavam apenas alguns dias para o início das aulas, e tempo para corrigi-lo praticamente não havia. O tipo acordado estava sentado na cama a tentar recuperar o juízo, e o homem incentivou-o, dizendo que estava na hora de ele descer e começar a aceitar clientes. Recordou que fez 25 anos recentemente. Lembrava-se muito bem dessa noite, pois esteve acordado até tarde num projeto que correu muito bem. Mas no final, o seu chefe apropriou-se do resultado e a empresa simplesmente despediu Eric. Nessa altura, estava sobrecarregado com uma hipoteca e só tinha 50 yuans restantes no seu cartão, enquanto o seu pai estava confinado a uma cama de hospital. Eric estava bêbado naquele dia. Sentou-se à beira do rio e pensou na sua vida ao longo de todos os anos anteriores. Não percebia por que é que tudo tinha acontecido daquela forma. Depois viu uma rapariga a entrar na água e tentou chamá-la, perguntando o que estava a fazer. Contudo, ela não o ouviu e o jovem correu atrás dela pedindo-lhe que regressasse à costa. Com todas as suas forças, puxou a rapariga para fora e pensou que nem ele o tinha feito. Mas por algum motivo ela decidiu. Depois de salvar a rapariga, largou as mãos e começou a mergulhar cada vez mais fundo na água. Eric não se lembrava de mais nada. Olhando para o relógio, viu que a data era maio de 2077. O tipo pensou com medo. Não foi quando tinha apenas 18 anos que não percebeu como tudo aconteceu, como conseguiu voltar atrás no tempo. Correndo para fora da sala, tentou perceber se tudo aquilo estava realmente a acontecer com ele ou se na verdade era algum tipo de sonho mau. Apressado, Eric desceu as escadas. Correu até a barbearia do pai e gritou com ele. O jovem correu para os braços do homem e começou a abraçá-lo. O pai perguntou-lhe o que estava a fazer e sugeriu que o filho ainda não tinha acordado completamente. E o rapaz respondeu calmamente que só teve um sonho muito mau. Foi um sonho muito longo. Walter abraçou o filho com força e disse que já há muito tempo que o pai não o abraçava. O homem prometeu terminar o corte de cabelo imediatamente e perguntou severamente ao filho se não tinha mesmo trabalho. O cliente indignado disse que se não fosse a pressa do patrão, nunca teria vindo a este local, após o que ameaçou que se o patrão o atrasasse à tarde, destruiria a sua casa. Eric queria atacar este rapaz, considerando-o muito arrogante, mas foi impedido pelo pai, que se riu dizendo que a primeira coisa que este homem precisava de fazer era arranjar outro emprego. O homem disse que esta tarde o cliente deverá comparecer à entrevista da nobre de raça pura, Miss Victoria. O pai continuava a dizer alguma coisa, mas Eric não conseguia ouvir nada. Estava perdido em pensamentos e pensava em que tipo de sangue puro era.
Não percebia o que se passava com este mundo. Estava interessado em saber se era o mundo que ele conhecia. Depois de se trancar na casa de banho, o tipo começou a folhear todas as últimas notícias, e quase todas de uma forma ou de outra relacionadas com as raças puras e a raça sanguínea. Não percebeu o que tudo isto significava. E quem eram estes sangues? O tipo foi procurar em Yo, na esperança de encontrar lá todas as informações necessárias. Eric leu um artigo que afirmava que eles eram os líderes da Terra. Ficou chocado com a informação que recebeu. A personagem principal sugeriu que poderia ser uma invasão da Terra e tentou encontrar informações sobre isso. Ficou assombrado pelo facto da raça humana ser escravizada por vampiros. Pareceu-lhe que o tempo de carregamento da página estava a demorar uma eternidade. Ficou à espera para ver o que o motor de busca retornaria a seu pedido. Mas em vez de vários artigos sobre este assunto, o tipo viu uma página de erro. Eric ainda não compreendia o que estava a acontecer com o mundo. Este terrível ícone da página de erro assustou-o muito, e o tipo apressou-se a desligar o tablet. Ele ainda estava interessado no que estava a acontecer neste mundo e por que tinha mudado tanto. Mas todas estas pesquisas na internet assustaram bastante o personagem principal. Estava completamente perdido entre o mundo onde estava antes e este. Tudo o que lhe era claro era que o mundo em que se encontrava agora não era a realidade. Agora Eric estava interessado em saber se ele permaneceria neste novo mundo. Afinal, descobriu uma marca de dentada no pescoço. Ficou surpreendido e com medo de ter sido mordido por um vampiro. O tipo continuou a examinar a marca da dentada quando esta desapareceu repentinamente do seu corpo. Decidiu esfregar bem os olhos, pensando no que poderia estar a imaginar. O rapaz achou que devia simplesmente aceitar a situação que lhe aconteceu. Os seus olhos brilharam como se já fosse um vampiro. No dia seguinte, Eric despediu-se do pai e foi para a escola, desejando-lhe bons estudos. Walter acreditava que o filho só foi aceite numa escola de tanto prestígio graças à graça dos seus antepassados. Mas o rapaz disse que entrou graças ao trabalho árduo e ao zelo. Lembrou ainda ao pai que precisava de ir ao hospital e fazer o exame, pois no mundo de onde o rapaz veio para cá, o seu pai tinha um cancro terminal. O jovem esperava que, se conseguissem detectar mais cedo, seriam capazes de lidar com esta doença. Eric achou estranho renascer num mundo assim, mas apesar disso, não ia perder a sua oportunidade. Declarou com alegria que já estava a caminho de uma nova vida. Mas naquele momento, alguém o chamou de lixo. Essas pessoas disseram ao Eric para sair do caminho. As raparigas disseram-lhe que aquele não era um lugar para vilões como ele. Disseram-lhe para não bloquear a passagem porque esta parte do pátio da escola não era para pessoas de baixo nível como ele. Depois disso, uma pessoa da multidão explicou-lhe que este era um lugar para alunos com nível genético de classe A, e disse-lhe para se afastar da passadeira vermelha. Eric recordou que já tinha visto informações sobre o nível genético algures. Tirando o seu cartão de estudante, o rapaz viu que o seu nível genético era de classe C. Depois disso, questionou-se como é que uma pessoa consegue a sua classe genética. Alguém da multidão aproximou-se de Eric e empurrou-o com força, gritando que devia sair daquele lugar. Um rapaz aproximou-se dele, puxou-o para o lado e disse a Eric para o seguir rapidamente. Eric olhou para o tipo e, pensando que o seu rosto lhe parecia familiar, perguntou-lhe se chamava Ricardo. Na vida anterior, Ricardo era seu colega de turma. Era um pouco introvertido. Nessa altura, Eric tinha um caráter selvagem. Era um rebelde, não diferente de outras escórias. Com a rica formação de Ricardo, não era alguém de quem Eric pudesse fazer amizade facilmente. As pessoas chamavam-lhe o Rei da Colina, e ele acreditava que podia realmente fazer qualquer coisa. Faltava regularmente à escola, considerando-se a coisa mais importante do mundo. Mais tarde, a sociedade ensinou-lhe sobre a vida real. Durante o período mais difícil da sua vida, Eric engoliu o orgulho e enviou uma mensagem a todos os seus amigos a pedir ajuda. Pediu dinheiro emprestado. Nesse momento percebeu que os considerava amigos, mas na verdade não eram. O único que o ajudou nesta situação então foi o Ricardo. Enviou 5,000 para o Eric e disse que não devia desistir. E aí o rapaz ia conseguir de certeza. Depois de ler o nome do remetente, não conseguiu perceber de quem era o dinheiro. Nessa altura, ele já se tinha esquecido da existência desse rapaz. Deitando fora todos os pensamentos sobre o passado, Eric abraçou Ricardo de forma amigável e convidou-o para conversar. Perguntou ao tipo por que é que tantas pessoas estavam reunidas aqui e quem é que todas estas pessoas estavam a conhecer.
Ricardo disse ao amigo que esta é a deusa Vitória. Veio para a cidade Esmeralda em busca de criação de gado. Eric questionou-se por que é que todos queriam ser reprodutores, se isso tinha realmente alguma vantagem, ao que o seu amigo lhe garantiu que claro que sim. Ricardo disse-lhe que se começar a procriar entre vampiros, pode mudar o seu tipo de sangue, prolongar a sua vida e até começar a usar as suas técnicas. Um rapaz que estava por perto disse que o principal é a gentileza desta deusa. Se no seu lugar estivesse outro nobre de raça pura, então não haveria tanto rebuliço à sua volta. Disse que a gentileza é um passo importante para todos. Esta é uma cerimônia durante a qual os vampiros derramam o seu poder e sangue na geração reprodutora, e só assim a bondade pode ser considerada completa. Esta é uma experiência extremamente incrível, excitante e perfumada para quem recebe a gentileza. É o clímax mais agradável que ela já experimentou. O rapaz continuou, dizendo que a menina Victoria é muito bonita e seria estranho se alguém não quisesse tornar-se a sua tribo. Eric achava que para isso ainda teria de ser mordido. E nos filmes dizem sempre que os vampiros mordem para beber todo o sangue. Mas ele não iria mesmo querer isso. Ao ver os carros a aproximarem-se, a multidão gritou com entusiasmo que a deusa já estava aqui. E agora Victoria, com os seus sapatos deslumbrantes, já estava a sair do carro. Esta linda menina saiu do carro e caminhou pelo tapete em direção à multidão. A deusa do sangue puro era uma convidada muito importante da cidade Esmeralda, e não só pessoas comuns vieram ao seu encontro, mas também o chefe da academia e o presidente da Câmara da cidade, que, por algum motivo, uma vez lhe colocou um sorriso no rosto. Todos, exceto Eric, cumprimentaram o convidado de boca aberta, e voltou-se para o amigo, dizendo que tudo isto não tinha absolutamente nada a ver com eles. O principal agora era chegar mais cedo à escola, aprender mais e aumentar a sua importância neste mundo. Disse que a sua vida passada o ensinou a não contar com os outros e a confiar apenas em si próprio. Um dia, a ajuda dos poderes superiores desaparecerá, e todos terão de lutar por conta própria. Eric afastou Ricardo da multidão com as palavras que muitas pessoas desejam esta felicidade, mas não tem nada a ver com elas. Rixiardo tentou resistir, porque queria experienciar por si próprio. O tipo viu como as restantes pessoas começaram a espalhar-se em direções diferentes. Alguns até cuspiram sangue. O tipo assustou-se e fugiu. Porém, Eric agarrou-o pelo capô e tentou segurá-lo. Os seus olhos de repente brilharam vermelhos, e atrás deles começou uma verdadeira batalha entre o puro sangue e o homem de fato preto. Eric não conseguia perceber nada. Cobriu o companheiro e tentou observar a situação. O homem atacou. O seu ataque foi dirigido ao presidente da Câmara da cidade, mas o sangue puro conseguiu bloqueá-lo. O presidente da Câmara pensou que se Victoria não tivesse bloqueado o golpe, estaria em grande perigo, porque os seus guardas não tiveram tempo de reagir. Ele achava que os seus poderes eram bastante grandes, pois tinha o nível genético B, mas os poderes deste homem eram comparáveis ao brilho de uma estrela. O homem não compreendia quem poderia enviar este assassino. Entretanto, o tipo de preto desapareceu tão rapidamente como apareceu. Os seguranças correram em sua perseguição e receberam a ordem de não deixar o agressor ir. Eric conduziu o seu companheiro para longe do campo de batalha, que parecia ter sido bombardeado. Victoria não sabia que o assassino conseguiu escapar tão facilmente. Ficou indignada com o nível de segurança da cidade, mas o presidente da Câmara tentou explicar-lhe que uma conferência muito importante iria acontecer em breve na cidade Esmeralda, e no segurança principal foi enviado para o local. E estava tranquilo, pois ao lado dele estava uma raça pura com classe genética A. Era a melhor lutadora da cidade. Ao ver Eric, o puro sangue pensou que se tratava de um espécime muito interessante. Enquanto os outros nem se conseguiam proteger, este rapaz vomitava sangue enquanto salvava outros. Ela achou curioso. O mesmo cliente do cabeleireiro do pai de Eric arrastou-se até Victoria por trás, gritando que era o mesmo gênio com o mais alto nível genético do ginásio e que estava pronto para a servir. Quase todos os sobreviventes começaram a gritar que queriam fazer parte da sua família. Um deles disse que tinha uma foto da rapariga com o seu autógrafo e era fã dela. O segundo disse que na sua família havia um casamento com um puro sangue. E a rapariga, sem os ouvir, perguntou-lhes se sabiam o porquê de existirem níveis genéticos. Alguém da multidão respondeu que os genes humanos são fracos, e depois de receber sangue nobre, uma pessoa pode não ser capaz de suportar o desequilíbrio energético e cair em fúria, seguida de morte,
pelo que desde o nascimento a raça humana foi dividida em níveis genéticos. Essa pessoa disse que existem 5 níveis no total, e é mais fácil para uma pessoa com nível A misturar sangue, pelo que a hipótese de sucesso na mistura com um nobre é de 90%, enquanto que para a classe E é de apenas 10%. Victoria disse que ele tinha razão, mas falhou um ponto, dizendo que tudo se baseia no objetivo de receber graça e aplica-se tanto a pessoas como a aristocratas de raça pura, mas não tem restrições. Independentemente do nível das pessoas comuns, o sucesso com os puro-sangue, desde que deem graça, é de 100%. Por isso, desde que Victoria dê sangue nobre, a classe A não é diferente da classe E. A os olhos da rapariga todos são iguais. O rapaz disse que é por esta razão que os puro-sangue podem ser classificados como nobreza, e é também por isso que a classe A é a mais forte. A aristocrata perguntou se a posição é um indicador de força. Após o que disse que depois de tirar sangue tudo começa desde o início, este é um mundo que este rapaz não foi dado a entender. Depois disso, ela perguntou por que é que precisava de um falhado. O tipo ficou chateado com o que ouviu e perguntou se tinha mesmo perdido as eleições. Auto-intitulou-se de perdedor, dizendo que os adultos não o aceitariam. Não via o sentido da vida e queria matar-se. Pedindo-lhe para parar, Eric pontapeou a faca das mãos do homem. Atacou o tipo com as palavras de que se não teve a oportunidade de se tornar membro da família de sangue puro, então talvez não devesse tentar. Ainda há muitas razões para viver. Ele assumiu que este homem estava doente porque estava pronto para se suicidar simplesmente porque o aristocrata disse algumas palavras sem sentido. Eric acreditou que não lhe tinha sido dada a oportunidade de compreender este mundo e agora teria de ir para um hospital psiquiátrico. Continuou, sugerindo que estas pessoas precisavam agora de ir ao psiquiatra. Não entendia o motivo do transtorno. Victor atacou Eric, dizendo que não percebia nada e perguntou-lhe como se atrevia a impedi-lo de se suicidar. O tipo queria matar a personagem principal. No entanto, Eric repeliu facilmente o seu ataque e atirou o rapaz para o lado, fazendo-o cair no chão. Victoria ficou espantada com a força e o desassombro da protagonista. Ela foi ter com Eric e limpou-lhe o sangue dos cantos dos lábios com o dedo. Depois disso, depois de provar o dedo, disse que estava uma delícia e convidou o rapaz para a sua mansão à noite porque queria mais. Ao sair, disse que todos os que estavam na praça tiveram a hipótese de entrar em sua casa. Hoje deveria realizar-se a segunda fase da seleção. Victoria prometeu que quem passar a noite passará a noite. Olhando para o rapaz, disse que já estava à espera dos gritos dele. Mera anunciou apressadamente que todos os que têm direito a IR se reunirão à noite na Câmara Municipal. Todos os que não comparecerem serão considerados abstêmios. Enquanto fugia, disse que deveriam valorizar a hipótese que tiveram, após o que correu para dentro do carro, pensando que sem raça pura estaria em perigo. Todos os sobreviventes ficaram exultantes por terem tido outra oportunidade e mostraram-se felizes com a realização de um novo teste. A multidão gritou que todos podiam participar e, se tudo corresse bem, podiam tornar-se escravos. E Eric não percebeu o que estas pessoas queriam dizer. Pensou no assédio sexual desta mulher. Ricardo ficou confuso. Não percebia se também podia fazer o novo teste, pois só sobreviveu porque Eric o salvou. O diretor da universidade disse que claro que também podia ir. O rapaz virou-se para ele, chamando-o de pai. Depois percebeu que o tinha dito em voz alta e ficou em silêncio. Eric pensou que o diretor da universidade e o seu amigo eram parecidos na aparência. Por isso era possível que fossem parentes. O pai de Eric ordenou que os feridos fossem levados para o hospital, após o que pediu aos rapazes que o seguissem, dizendo que tinha de contar uma coisa. Reuniram-se na sala de reuniões, pois estava prestes a acontecer uma repetição do teste. O Eric ficou surpreendido por ter de assinar algo e queria que alguém lhe dissesse como seria o teste. Os participantes tiveram de assinar um documento declarando que eram responsáveis pelas suas próprias vidas. Temia pela sua própria vida e pensava que não precisava de assinar aquele documento. O tipo virou-se para o diretor, perguntando-lhe que tal ele recusar. No entanto, disse que era tarde demais para o fazer. Disse que o puro sangue já tinha visto e até convidado. Se o tipo se fosse embora, significaria que tinha violado a ordem. O rapaz ficou surpreendido ao ver que era tão grave que poderia ter consequências.
O homem disse-lhe agressivamente que poderia desobedecer a ordem. Mas neste caso, 3 gerações da sua família seriam enviadas para um campo de pioneiros para servir no exército. Mas como a sua família era geneticamente fraca e não teria condições para servir, seriam obrigados a trabalhar na fábrica subterrânea. O tipo sentiu frio ao pensar que 3 gerações seriam forçadas a servir no exército ou a trabalhar arduamente. O homem disse que já tinha assinado o papel e que se Eric tivesse coragem deveria vir marcar uma competição presencial. Ele disse que o vencedor vai tornar-se escravo, mas se o tipo perder, todas as suas hipóteses vão morrer. Depois disso, saiu e apenas o diretor da universidade e 2 amigos permaneceram na sala. Ricardo perguntou ao pai se deveria assinar este documento. E este fez uma contrapergunta, perguntando se o rapaz queria tornar-se membro da família. O rapaz respondeu dizendo que não sabia, porque era fraco e não sabia lutar. Este jovem, tal como o Eric, não queria fazer novo teste. O homem desviou o olhar e repetiu a mesma coisa que tinha dito anteriormente ao amigo do filho. Eric perguntou ao tio Alexander se este teste era mesmo assim tão grave. O rapaz não percebia por que é que tantas pessoas queriam passar por um teste tão difícil. Será que todos queriam mesmo morrer? O diretor da universidade pediu calma aos rapazes e prometeu explicar-lhes tudo. Disse que a dependência de sangue é um sinal de poder e nenhum dos residentes consegue fazer jus ao seu estatuto. Os puros sangues são membros de uma família nobre, são os mais honrados. Estas pessoas têm o direito de direcionar os seus fundos para diversos fins como o exército, ajudando os municípios, podem até criar o seu próprio exército. E os escravos são representantes deste sangue. Eric não compreendia como era possível fazer tudo isto. Acreditava que estas eram atividades do imperador do país. Alexandre ficou surpreendido por, tendo amadurecido, o tipo ainda não saber que uma potência mundial era controlada por 7 cortes, a corte imperial, a divisão do poder. O próprio poder do sangue estava diretamente relacionado com o poder mundial. A nobre de sangue que queriam desobedecer é membro da corte imperial e filha do barão Colby, o principal hológrafo das autoridades da província em que residem. Eric percebeu que este era um mundo completamente diferente daquele em que vivia antes. Mas ainda queria estudar bem, trabalhar arduamente, viver uma vida tranquila com a mulher e os filhos e cuidar da saúde do pai. Realmente já não era tudo dele? O Eric decidiu isso se não podia recusar. Por isso ele só precisa de admitir a derrota esta noite. No entanto, o diretor da universidade disse-lhe que não o deveria fazer, pois a menina queria assistir ao espetáculo. Os rapazes estavam confusos, não percebiam o que fazer e o que fazer. O homem disse que os rapazes deviam mostrar-lhe tudo o que ela quer ver. Eric disse que ele e Ricardo lhe dariam este espetáculo e no último momento admitiriam a derrota. Ricardo perguntou ao pai o que iria acontecer na segunda etapa, e este disse que não sabia, pois esta era a primeira nobre em muitos anos que procurava escravos. Já tinha viajado por várias cidades e encontrou apenas algumas pessoas. O diretor da universidade disse que Eric deve mostrar as suas capacidades de luta, pois se o conseguir, o seu filho regressará vivo à casa. Para isso estava pronto a dar ao tipo todas as poupanças da família. Coçando a nuca, o tipo disse ao homem que nem conseguia lutar, nem se conseguia defender. O homem disse que depois de entrar na família os rapazes deixariam de existir neste mundo. Eric não percebeu bem as suas palavras e perguntou sobre o seu significado. Alexander continuou, dizendo que tudo o que há neles, todos os sentimentos e memórias serão esquecidos depois disso. Os rapazes ficarão como se estivessem bloqueados num espelho e nunca mais poderão voltar. A partir deste momento, apenas uma coisa permanecerá nas suas mentes: a sua amante. Seguirão ordens e viverão para o bem dela. Eric perguntou preocupado se ainda seriam pessoas naquela altura, e o chefe respondeu que já eram escravos. Disse que era um homem, uma criatura que herdaria a barbearia do pai e nunca se tornaria escravo. O tipo pensava que mesmo depois de aparecer neste lugar, o mundo continuaria o mesmo. Nem sequer imaginava que o mundo iria mudar tanto e tornar-se um lugar onde o estatuto sanguíneo desempenha um papel decisivo. Apenas queria estudar e cuidar do pai, ou seja, este homem queria levar uma vida normal. À noite, de regresso à Victoria e sentado no seu quarto, Eric não conseguia perceber por que é que tudo tinha acontecido assim. A menina virou-se para ele, chamando-lhe querido e dizendo que já podia começar. O personagem principal ficou imóvel e quis fingir ser uma pedra. No entanto,
A rapariga esgueirou-se por trás dele e disse que não podia esperar mais. O aristocrata atirou-o para a cama e ofereceu-se para começar. E Eric gritou, pedindo-lhe que esperasse, pediu-lhe que parasse e implorou por ajuda. O tipo achou que era melhor morrer durante o novo teste. Todos os participantes do reteste se reuniram na casa do puro sangue. O mordomo encontrou-os e cumprimentou-os, lembrando-lhes por que estavam todos reunidos neste lugar hoje. Um total de 58 concorrentes reuniram-se, mas apenas 20 deles poderão inscrever a SRA. Victória para completar níveis adicionais. Todos os que entrarem farão com a ajuda do seu talento. O homem esperava que os concorrentes fizessem um bom espetáculo para a Dona Victória. O Eric ficou surpreendido com tantos concorrentes. Lembrou-se de como o tio Alexander lhes disse que teriam de passar por pelo menos 2 a 3 testes. Tanto quanto ele sabia, a menina adorava entretenimentos diferentes, e um teste não seria adequado para ela. O tipo achou que precisavam de passar pelo menos num teste, senão seriam comparados ao lixo, bastava passar. Apenas 20 das 58 pessoas serão salvas, o que significa que menos de metade sobreviverá. Um dos concorrentes perguntou exatamente em que iriam competir e disse que queria começar rápido, pois mal podia esperar para conhecer a senhora. Muitos apoiaram-no, dizendo que também queriam vê-la o mais rápido possível. Todos gritaram, pedindo para começar o mais rápido possível. Klaus disse a OS participantes que seriam observados desde o momento em que entrassem, e todos aqueles que falarem sem permissão ou fizerem barulho serão expulsos. A multidão anteriormente barulhenta ficou indignada com alguém a perguntar mesmo como é que isto era possível. A primeira regra para se tornarem familiares é ser obediente e saber comportar-se. E se o servo fala sem permissão, mostra o seu desrespeito pela patroa, após o que pergunta se os rapazes concordam com ele. Um dos concorrentes disse que não. Klaus chamou o observador e perguntou quantas pessoas instruídas havia entre os concorrentes, obtendo a resposta que eram 32. Ficou surpreendido ao ver que eram tantos. Disse que eram muitos e que apenas 26 pessoas deveriam permanecer antes do golpe ser realizado, após o que sugeriu deixar apenas 6 participantes no próximo ano, acreditando que, neste caso, a menina Victoria estremeceria menos de dor. Depois disso, disse que apenas 5 concorrentes conseguiriam passar no reteste, o que significava que se um concorrente derrotasse uma pessoa, isso não significa que passasse mais. Quase todos ficaram contentes com o reteste. Alguns levantaram-se e reprimiram as emoções, pensando que o principal era não gritar. Depois de tudo o que foi dito, o homem anunciou que a repetição do teste era uma luta sem regras. Duraria até que restassem apenas 5 pessoas no círculo. Os que saíssem dos seus limites não iriam mais longe. Por isso permitiu que falassem. Os tipos estavam com medo de matar os seus concorrentes. Eric pensou que felizmente ele e Ricardo não estavam a falar. Uma faca brilhou nas mãos de um dos participantes. Perfurou o peito do seu adversário com ele. Stefan disse calmamente que apenas 5 deles iriam mais longe. E mesmo que todos ficassem ali, ninguém teria forças para mais testes. Disse que esta é a forma mais fácil e rápida de vencer. Este tipo disse aos outros para não se aproximarem dele se quisessem sobreviver, porque ele tinha de estar entre os últimos 5. Olhou furiosamente para todos e disse: se alguém se atrever a aproximar-se dele, ele mata-os a todos. Os tipos pensaram que este homem era maluco e não perceberam como conseguiu carregar uma arma consigo. Um dos concorrentes sacou de uma metralhadora e perguntou se alguém tinha alguma habilidade. Todos começaram a sacar das armas, e a rapariga perguntou a Stefan se achava mesmo que era o único que vinha com uma arma. A menina disse que, como resultado da batalha, apenas 5 pessoas permaneceram vivas e já não havia vivas. Mas de repente ouviu um som atrás de si. Virando-se, percebeu que um dos concorrentes estava a tentar levantar-se e disparou na cabeça dele. Depois disso, ela disse que agora provavelmente não havia mais ninguém vivo, exceto eles. Klaus anunciou que Miss Victoria estava muito satisfeita com a sua prestação e que agora estavam na equipa. Os amigos levantaram-se e olharam perplexos para tudo o que estava a acontecer. Eric achava que estas pessoas eram malucas. Considerava-as completas psicopatas. Um dos sobreviventes perguntou ao rapaz se era estudante, fazendo tal suposição pelo seu olhar inocente, e prometeu ensinar-lhe uma lição sobre como a sociedade pode ser terrível. E pediu ao rapaz para não chorar depois disso. E o amigo riu-se dessas palavras. Ricardo achou que era o fim porque estava a ser vigiado. No entanto,
O seu amigo pegou-lhe pelo ombro e disse-lhe calmamente para se acalmar e não tremer. Disse que já tinham passado por um round e no segundo simplesmente admitiriam a derrota e voltariam. Ricciardo pensou que iriam simplesmente admitir a derrota. Estas palavras do amigo giravam na sua cabeça. Klaus disse que as restantes 32 pessoas vão começar agora a primeira ronda da competição. A malta estava com medo que tanta gente tivesse morrido e ainda não tivesse começado nada. E este era o teste mais simples. Pensaram se o One Degree Round seria ainda mais difícil. O homem anunciou que desta vez iriam passar 20 pessoas e essas pessoas poderiam entrar no quarto da menina Victoria após o que anunciou o início. A essência do teste foi a pesca. Os tipos ficaram indignados. Perguntaram se isto era pesca, duvidaram que se pudesse chamar peixe. Klaus informou que esta é uma caçada para ambos os lados. Todos receberam canas de pesca feitas de uma liga especial que pode conter 1 tonelada. E isso é mais do que suficiente para retirar um tipo tão grande. O foco principal desta pesca era o isco. Era necessário derramar uma pequena quantidade de sangue num compartimento especial. Estes peixes são gourmets e são atraídos apenas pelo sangue mais delicioso. Mas se o peixe morder e o concorrente não o conseguir retirar, nesse caso tornar-se-á o seu alimento. Estas palavras assustaram ainda mais os heróis. Após todas as explicações, o homem anunciou o início da competição de qualificação. Os rapazes olharam para estes monstros assustadores e pensaram em como capturá-los. Pegando na cana de pesca, Eric percebeu que era muito pesada. Só a cana de pesca, sem presa, pesava até 45 quilos, e com o peixe monstro pesaria pelo menos 140. Viram como era difícil para um dos concorrentes segurar a cana de pesca, e pensaram no enorme poder que ele possui. No entanto, Lucy disse que ele era outro tóxico dependente e chamou-lhe coitadinho. Eric perguntou surpreendido por que é que ela o chamava assim. Depois disso, a menina explicou que o rápido crescimento muscular e os olhos vermelhos são sinais de que uma pessoa está a consumir drogas. Ela explicou que, graças a esta bebida, o potencial do corpo humano aumenta durante um certo tempo. Mas isso é muito perigoso, porque se não aguentar este poder, pode morrer ou enlouquecer. Este gajo gastou muito dinheiro. No entanto, até que uma pessoa se torne escrava, pode fazer o que quiser. Depois do que ela disse, virou-se e saiu, dizendo que tinha muito trabalho e mandou os rapazes continuarem. Os rapazes olharam para tudo o que se passava à sua volta e pensaram que apenas 20 pessoas conseguiriam passar neste teste. Mas já houve quem conseguisse apanhar o peixe, mas também houve quem fosse comido pelos peixes. Eric disse ao amigo que deviam pelo menos tentar fazer aquilo. Usaram o seu sangue como isca e começaram a esperar pela picada. Eric tinha a certeza de que nenhum peixe estaria interessado no seu sangue. Ele sentou-se e observou o chamado carro alegórico. O tipo já apanhou o jeito de segurar uma cana de pesca tão pesada. E então percebeu que algo estava a acontecer abaixo. O peixe mordeu o isco, contrariando todas as suas expectativas. O tipo gritou de medo do que o atingiu. Ele lutou para segurar a sua cana de pesca. Eric quase caiu, mas Ricardo correu para ele e tentou segurar o amigo. A personagem principal pediu ao amigo que não o largasse e tentasse segurá-lo. Ricciardo gritou que Eric ia conseguir e disse que não o deixaria ir. Eric estava confiante de que isto iria funcionar. Os rapazes conseguiram puxar o serviço para cima. Os heróis ficaram muito felizes por terem conseguido fazer isto. Mas outros peixes começaram a saltar um após o outro e agarraram as suas presas, e começaram a puxá-las de volta para baixo. Eric suspirou profundamente e disse que já estava farto. Voltou a pendurar-se na rocha e mal conseguiu segurar a cana de pesca. Mas o amigo ainda tentou ajudá-lo e não o deixou ir. Ricardo agarrou as pernas de Eric e, com todas as suas forças, apoiando as mãos no chão, tentou puxar o amigo com a sua presa. Mas havia demasiados peixes e o seu número continuou a aumentar. Mas os heróis não desistiram e tentaram retirá-los com todas as suas forças. Os tipos estavam tão exaustos que estavam prontos para largar a captura. No entanto, Eric disse que se não puxar com todas as suas forças agora, pode não ter essa hipótese. Foi como se sentisse uma força repentina dentro de si, e com um grito puxou da cana de pesca. Agarrou-a com muita força e puxou o mais forte que pôde e resultou. Victoria observou o que se passava com um copo de sangue. Ela disse que não era mal para um rapaz tão pequeno conseguir fisgá-la. Lambendo os lábios, a rapariga pensou que queria mesmo comê-lo. Todos se viraram ao ver a enorme pescaria dos seus amigos, pois ninguém poderia imaginar que conseguiriam pescar pelo menos um peixe. E os heróis caíram no chão exaustos. Não se importaram com a reação dos restantes participantes.
Os concorrentes não conseguiam acreditar que estes rapazes tinham apanhado tanto. Um deles disse que este rapaz era simpático porque conseguiu apanhar muitos peixes de uma vez. Aproximou-se de um dos peixes e começou a levantá-lo, dizendo o quão pesado era. Mas Eric, deitado no chão, disse-lhe para o voltar a colocar e afastar-se. Todos os que apareceram olharam para o rapaz com raiva. E levantou-se do chão e repetiu a sua exigência. Mas eles sorriram, dizendo que ele tinha apanhado todos os peixes e agora só podiam ir mais longe se ele partilhasse com eles, porque tinha o suficiente para ir mais longe. Ricardo defendeu o amigo, dizendo que ele apanhou tudo sozinho e que só o querem roubar. De alguma forma, tentando manter-se de pé, Eric disse que é assim e que estão a tentar roubá-lo. E a única razão pela qual não o fazem é a incerteza sobre se o podem derrotar e se, de acordo com as regras do jogo, é possível roubar outros participantes. E também não compreendem se podem matar nesta fase. Então, viraram-se para o Sr. Butler e pediram-lhe que lhes contasse isto em pormenor. Mas disse que a menina Victoria é sempre pela paz. Portanto, pelas regras do jogo, isso é proibido. Mas os cavalheiros devem observar a etiqueta da modéstia e uma vez que Eric tem muito espólio. Então por que é que ele não partilha isso com outras pessoas? Caso contrário, tornar-se-á um alvo. Depois destas palavras, o tipo apanhou um dos peixes e atirou-o para Ricardo. Disse que todos eram amigos aqui e, portanto, deviam ajudar-se uns aos outros. Todos os outros ficaram contentes com isso e ficaram à espera para receber os despojos. Mas o tipo decidiu devolver o peixe ao seu habitat. Os outros concorrentes ficaram irritados e perguntaram-lhe o que estava a fazer. E ele respondeu que os estava a ajudar, porque eram eles que se queixavam que ele tinha apanhado todos os peixes e não lhes restava nada. Perguntaram-lhe se queria mesmo tanto ser observado, mas ele respondeu calmamente, dizendo que aquilo era um torneio e só um deles se podia tornar escravo. Eric disse que se partilhasse peixes com eles, eles não deixariam de ser seus inimigos, e neste caso, ele precisa de se livrar de mais inimigos enquanto tiver essa oportunidade. Mas se começar a doar a sua captura, então isso seria um verdadeiro suicídio. O Alex disse que este rapaz é muito autoconfiante. Depois disso, Eric decidiu dar mais uma esperança. Ofereceu-se para dar o peixe a alguém que se ajoelhasse diante dele e o tratasse por papá. O rapaz aconselhou-os a pensar no assunto, pois em breve ficaria sem peixe, e não se sabia quanto tempo os outros demorariam a apanhá-lo. Ordenou-lhes que se ajoelhassem imediatamente diante dele, lembrando-lhes que apenas 20 pessoas conseguiriam passar a ronda. O Alex perguntou-lhe se achava mesmo que eles fariam isso. Mas antes que pudesse terminar, Ralph já se tinha ajoelhado e gritado papá, virando-se para Eric. O tipo elogiou-o e atirou-lhe um peixe. Ralph esclareceu que o nome deste homem era Eric e prometeu matá-lo mais tarde. Ao que Eric respondeu que isso não tinha importância e perguntou quem mais se queria ajoelhar. Convidou-os a tornarem-se o seu cãozinho, já que poderiam matar pela hipótese de deixarem de ser humanos. Alex disse a Eric que seria definitivamente morto, mas ele manteve-se calmo e respondeu que estava farto de ouvir aquilo. Anunciou ameaçadoramente que restavam apenas 3 peixes e perguntou se mais alguém se queria ajoelhar. Passado algum tempo, várias outras pessoas ajoelharam-se. Ricardo perguntou a Eric se tudo aquilo não era demasiado para um aluno comum. O personagem principal respondeu que não e pediu ao amigo que os olhasse nos olhos. Todos queriam apenas uma coisa: ter a oportunidade de se tornarem membros da família. Eric não percebia o sentido de matar pessoas apenas para ter a hipótese de se juntar ao clã de sangue. Já não eram humanos. Por isso, não via razão para ser humano com eles. Achava que essas pessoas eram um monte de lixo. Parecia a Ricardo que o seu amigo se estava a tornar uma pessoa completamente diferente. Ele costumava ser um pouco estranho, mas agora está louco. Também conseguiu de alguma forma retirar todos aqueles peixes. E no final, o que aconteceu ao seu corpo? O sangue quente, mas frio do seu coração encheu todo o seu corpo, gota a gota. Devido ao tremor e à tensão, o rapaz não se conseguia controlar. O Eric queria sangue. Não compreendia como podiam ser tão humilhados. Mas não se atreveu a matar outro. Achava que eram um bando de sacanas inúteis. Teve pena de não haver sangue. Arrancou um pedaço de carne a um dos peixes. Todos ficaram chocados com isso e não perceberam o que ele iria fazer a seguir. E o gajo começou a comer essa carne. Um dos concorrentes disse que ele estava de certeza maluco. Achava que se não fizessem nada, este tipo se ia matar a este ritmo. O mordomo informou que ainda faltava tempo para apanhar o peixe. Achou que eram todos um bando de idiotas por ainda não terem percebido nada.
O Eric continuou a comer peixe cru e achou que isso era ótimo. Achou que a prova não ia acabar tão cedo. E o peixe era a única fonte de energia neste local. Este peixe tem um potencial efeito estimulante. Uma pessoa comum pode aumentar a sua força várias vezes apenas comendo este peixe. Achou engraçado que todas estas pessoas não soubessem o seu valor. Eric virou-se para o amigo, dizendo que estava muito saboroso e que devia experimentar, com certeza. O rapaz pensou que se o amigo fizesse tudo isto por instinto, não seria assim tão assustador. O rapaz da barbearia perguntou a Klaus se podia cuidar sozinho dos peixes que pescou. Tendo recebido uma resposta positiva, começou a cortar o enorme peixe. Vendo como ele lidou com a situação, o mordomo achou que ele estava muito bem treinado e que nem todos os idiotas daqui estavam a tornar-se cada vez mais interessantes para Klaus. Por fim, foram identificadas 20 pessoas que passaram a segunda etapa. Ricardo pensava que tinham sido eliminadas 11 pessoas, lamentava que tantas pessoas tivessem morrido. Lembrava que o objetivo era simplesmente passar a segunda volta e após a abertura anunciariam a derrota. Virou-se para Eric, dizendo que finalmente estavam em segurança e podiam voltar, pelo que agradeceu ao amigo. No entanto, Eric não reagiu às suas palavras. Olhou para os seus rivais e pensou sobre isso. Que tudo ainda está para vir. O tipo viu que estavam a olhar para ele, insinuando que era um cadáver. Eric não se surpreendeu e mostrou-lhes o dedo do meio, e Ricardo perguntou-lhe irritado o que estava a fazer. Rixiardo sugeriu que simplesmente se fosse embora porque não havia necessidade de os desafiar. Mas o seu amigo disse que foram eles que o provocaram em primeiro lugar. Continuou, tentando convencer o amigo. O rapaz disse que a maioria dos que passaram mais se conheciam e formavam uma equipa. Claro que havia solitários, mas eram poucos. Todos andavam armados como se conhecessem as regras do jogo há muito tempo. Após estas palavras, Eric sugeriu procurar informações sobre o assunto na internet. Acontece que depois de algumas pessoas se terem tornado escravas, descobriram o segredo e promoveram o seu povo ao topo. Estas pessoas são cruéis e a posição de membros de uma família nobre foi-lhes assegurada. Ricardo disse que neste caso nada depende deles, e Eric perguntou-lhe novamente se tinha visto os seus olhos. Independentemente do que acontecer na segunda ronda, ela atacará em grupo imediatamente após o início. Eric pediu ao amigo que o matasse primeiro, mas Ricardo sugeriu que se rendesse antes do início da segunda etapa. Mas Ralph disse que era tarde demais porque Eric o humilhou. Virou-se para Eric, dizendo que para os escravos era um homem simples e de origem humilde. Este rapaz disse que todo o grupo deles é membro da mesma família e nasceram com sangue nobre. Por isso ele e o Eric são diferentes. Foram treinados desde a infância para se tornarem escravos. Eric respondeu dizendo que compreendia por que é que Ralph era tão inútil e esquecido. Virou-se para Ricardo e disse que tinha razão e que já não eram pessoas. E tudo o que é desumano não deve viver. Todo o grupo se riu e Ralph falou sobre como estavam com medo, como se os pudesse matar a todos. Um deles disse que o Eric é apenas uma galinha e não merece qualquer atenção. Disse que além deles havia outras pessoas que sabiam de antemão que podiam trazer armas consigo e precisam definitivamente de ter cuidado. Ralph voltou-se para o irmão, dizendo que era o mais forte deles, e pediu-lhe que não se esquecesse dos irmãos após a vitória. Todos estavam interessados no que iria acontecer na segunda fase da competição, mas independentemente do que lá acontecer, a competição vai continuar a ser a mesma. Eric pediu ao amigo para desistir logo no início da competição, e este perguntou-lhe o que se passava com ele. Mas Eric respondeu que, como o seu amigo já tinha ouvido falar, independentemente de ele ganhar ou não, eles vão matá-lo, pelo que pelo menos por causa disso deve seguir em frente. Pelo menos pode matar essas pessoas primeiro. Ricardo disse que o amigo parecia assustador e assustava-o cada vez mais. Perguntou o que lhe aconteceu. Eric respondeu que ele próprio não compreendia o que tinha acontecido, mas o sangue dominou-o. É movido por um ódio intenso e não pode fazer nada quanto a isso. Anunciaram o início da segunda etapa e que dos 17 desistentes, apenas 3 pessoas conseguiriam avançar para a terceira. A tarefa seguinte é chamada de Edifício Perdido. Os participantes precisam de chegar ao 99 Degrees Andar, mas onde Victoria aguarda os 3 primeiros, se o fizerem terão a hipótese de se tornarem escravos. Os concorrentes receberam informações sobre a localização de elevadores e escadas. O mordomo disse que todos os elevadores podem chegar ao 89 Degrees Andar, mas o 99 Degrees Andar, onde está a senhora,
só pode ser alcançado por escadas a partir do 60 degrees andar. Após uma breve explicação, pediu a todos que fossem ter com ele. Pediu a todos que indicassem o número do piso que seria utilizado como ponto de partida, podendo escolher de 1 a 89. Ralph ficou surpreendido com o facto de os participantes poderem escolher o seu próprio piso inicial. Klaus explicou que se todos começassem do 1 degree andar, haveria o caos e as notas de muitos participantes seriam reduzidas. E também observou que a Miss Victoria gostaria de ver muitas estratégias diferentes. E talvez até drama. O rapaz sugeriu que todos escolheriam naturalmente o 89 degrees andar e percorreriam os últimos 10 andares, mas o rapaz ao lado explicou que nem todos tomariam tal decisão, pois quem começasse nos últimos andares seria o primeiro a ter problemas e a estar fisicamente exausto. Ralph sugeriu que toda a sua equipa começasse no 8 degrees andar e simplesmente matasse todos os outros. Todos pensaram nisso porque se depararam com uma escolha difícil. Ricardo disse ao amigo que, enquanto este grupo de pessoas fosse uma unidade, seriam invencíveis, e perguntou por que é que todos não desistem. Mas Eric respondeu que nem todos o fariam. O tipo olhou para eles com um olhar penetrante e pensou. O seu pensamento foi interrompido por um amigo que lhe perguntou se Eric achava que estes rapazes iriam lutar entre si. Eric disse que eles fariam isso definitivamente, porque apenas um deles poderia tornar-se escravo. E quem o faria? Se eles fossem tão amigáveis, então por que é que só o homem gordo se ajoelhou à sua frente e lhe pediu que lhe desse peixe em vez disso de... Todos eles apenas pensam em como se matar uns aos outros. Depois disto, Ricardo perguntou ao amigo em que andar queria iniciar o teste, e este respondeu que já tinha decidido tudo sozinho. No pedaço de papel que Eric entregou estava escrito aleatoriamente. Depois de o homem ver a inscrição, olhou para Eric e pensou sobre o assunto. Que este gajo é muito corajoso. Será que deixou mesmo de ter medo e não está preocupado com a possibilidade de acabar acidentalmente no 89 degrees andar? O observador perguntou ao mordomo o que deveriam fazer neste caso, e este perguntou que data era hoje. Ao ouvir em resposta que hoje era dia 17, decidiu que o rapaz deveria partir do 17 degrees andar. Depois de todos decidirem o piso inicial, o mordomo desejou boa sorte a todos e disse que Victoria estava à espera de todos. Depois acenou com a mão e deu a ordem para começar. Círculos brilhantes começaram a aparecer no chão à volta de cada um dos participantes. Os rapazes não perceberam o que queriam dizer e ficaram entusiasmados com isso. Estes círculos começaram a subir e puxaram consigo os participantes, que rapidamente voaram para cima. Parando, Eric começou a olhar em redor. O tipo viu o número 17 na parede, o que significava que estava no 17 degrees andar. Percebeu que desta forma foram transferidos para o piso inicial. Saindo para as escadas, Eric olhou em redor e concluiu que era temporariamente seguro. No entanto, a imagem de alguém começou a aparecer na escuridão. O Eric ouviu e percebeu que estava ali alguém. O rapaz estava preocupado com isso. Começou a olhar novamente em redor e a ouvir todos os sons. O tipo viu um homem a preparar-se para atacá-lo, mas Eric esquivou-se habilmente e apenas dispersou o ar com o seu golpe. O tipo saiu a correr dele escada acima. No entanto, este homem correu atrás dele sem ficar atrás. Foi feroz e novamente apontou o extintor de incêndio para a personagem principal. Eric pontapeou o homem, arrancando-lhe das mãos a arma com que queria matar o tipo. O homem perdeu o equilíbrio com o choque e caiu das escadas. O tipo pegou no extintor e decidiu atirá-lo no agressor, mas gritou para Eric pedindo-lhe que parasse. Implorou misericórdia, dizendo que estava a desistir. O homem percebeu todos os seus erros. O personagem principal parou e pensou que a sua vida estava salva. O homem sentou-se e olhou para Eric. Não percebia o que lhe tinha acontecido. Graças a vários treinos, o seu corpo estava em excelente forma e estava confiante de que poderia vencer até o seu treinador. No entanto, depois de ser atingido por este tipo, sentiu como se os seus tendões tivessem sido destruídos. Por precaução, levando consigo um extintor, o tipo subiu as escadas e chegou ao 19 degrees andar. Caminhou e julgou ter recebido informações importantes daquele homem. A sua equipa é composta por 10 pessoas, divididas em 5 grupos. 3 deles conseguiram subir até o 89 degrees andar, mas ficaram presos na estrada principal. Os restantes estão no 20 degrees, 40 degrees, 60 degrees, 80 degrees andar e não deixam o descanso. Eric chegou ao 20 degrees andar
e pensou que, segundo a sua inteligência, este local deveria ser guardado. O tipo saltou para a escada segurando um extintor de incêndio à sua frente. Olhando em redor, percebeu que estava vazio. Achava que o chamado grupo era inútil. Eric sonhava tornar-se o único escravo, não desistir e não sair do jogo, por isso fizeram uma escolha aleatória. O rapaz queria fazer com que todos desconfiassem dele. Apesar de ser a pessoa mais comum, graças à adrenalina podia avançar agora mesmo, destruindo todos os que se atravessavam no seu caminho. Continuou imediatamente subindo as escadas. No entanto, o rapaz sentiu uma forte dor de cabeça. Parecia que tudo o que estava lá dentro estava a ser distorcido. O rapaz reparou que as veias começaram a projetar-se no seu corpo. Não entendeu o que lhe tinha acontecido. Aí ocorreram mudanças nos seus olhos. Ficou com medo. As suas pupilas brilharam vermelhas. Aproveitando que Eric estava distraído, outro participante saltou para cima dele. Os seus olhos também brilhavam vermelhos. Durante o voo, o avançado pensou que estava tudo pronto. Graças à sua hipnose, Eric teve uma diminuição de desempenho, ficou feliz por finalmente ter tido a oportunidade de controlar a mente de todo o público. Tinha subordinados suficientes para subir ao último andar, onde poderia finalmente conhecer a menina Victoria. Ao aterrar, agarrou o personagem principal pelos ombros e ordenou-lhe, sem se virar, que respirasse fundo, fechando os olhos e depois os abrisse com cuidado. Deu a ordem para abrir os olhos. No entanto, Eric virou-se agarrando o hipnotizador pela garganta. O rapaz assumiu que ele estava assim porque este homem lhe tinha feito alguma coisa, mas o agressor insistiu que não foi obra dele. O hipnotizador não percebeu por que é que a sua hipnose não funcionava, porque a classificação deste rapaz não podia ser superior à dele. No entanto, Eric tinha a certeza de que tudo isto era obra deste homem e exigiu que lhe retirasse todo o vermelho dos olhos e as veias salientes do corpo. Mas o tipo continuou a insistir por conta própria, dizendo que a hipnose só suprime a força e que é por isso que agora é difícil para Eric mexer-se. Cody voltou a repetir que não o fez e sugeriu que formassem uma aliança para subirem juntos ao topo. Eric agarrou o hipnotizador e teve vontade de o morder no pescoço. Estava com medo do que tinha feito. O próprio personagem principal não compreendeu o que tinha feito. O tipo achou que ele estava louco. Decidiu que precisava de escapar urgentemente deste lugar. Eric desceu as escadas a correr e pensou que precisava de sair com urgência. Acreditava que precisava de correr para casa, para junto do seu pai. O tipo tropeçou e caiu de cara. Deitado nas escadas, ocorreu-lhe de repente que deveria subir até ao topo e não ir para casa. Levantando-se, o tipo levantou os olhos e percebeu que estava com muita fome. O mordomo estava na sala de segurança e a falar ao telefone com a senhora, disse que estavam a seguir todas as medidas de segurança. Assegurou à rapariga que o último ataque dos cultivadores tinha sido um acidente. Na verdade, o alvo do inimigo era o major. Após terminar a conversa, Klaus perguntou a AOS observadores quanto tempo ainda restava e ouviu em resposta que já estava quase tudo concluído. Tudo aconteceu como pensavam. Ninguém conseguiu passar do 89 degrees andar. Cada um dos participantes valorizava a sua força, mas ao mesmo tempo temiam que outro ocupasse o primeiro lugar. Estas pessoas, esperando sorte e força mental, tentam manter a equanimidade e vão-se embora sem explicação. Traem os seus amigos e encorajam os fracos a matar absolutamente toda a gente. Há jogadores que colocam o cumprimento dos objetivos em primeiro lugar, mas não confiam na sua força para alcançar um resultado satisfatório. É esta tenacidade que impressiona Miss Victoria? Klaus perguntou-se onde estaria Eric. O observador disse que precisava de ver onde ele estava. Encontraram-no a usar as câmaras e ficaram surpreendidos por o rapaz já ter conseguido chegar ao 89 degrees andar. Agora estava no centro dos acontecimentos. Olhando em redor, Eric viu poças de sangue e corpos espalhados. Olhando melhor em redor, viu que estava rodeado de muitas pessoas estranhas. Começaram a atacá-lo. Apesar disso, o rapaz caminhou com confiança em direção ao seu objetivo. O personagem principal passou pelos cadáveres, completamente alheio a tudo o que estava a acontecer. Alguns participantes até pararam o combate, percebendo a sua confiança. Mas Eric não estava interessado em nada. Sabia que tinha de chegar ao 99 degrees andar. Nicholas virou-se para ele perguntando-lhe se procurava a morte, pois apenas uma pessoa se levantaria e deveria ser apenas ele. Vic gritou a Eric que precisava de ter cuidado porque a faca do concorrente estava envenenada. Eric evitou o golpe com grande rapidez e habilidade.
Agarrou o tipo pela mão que segurava a faca. Torcendo o braço, pegou na arma do agressor. O tipo lambeu a faca envenenada. Ambos os participantes olharam surpreendidos para o que estava a acontecer. Acreditaram que Eric tinha enlouquecido. Lambendo o sangue da faca, a personagem principal disse que havia muito pouco e era difícil para ele comer. Disse que era maravilhoso visto de cima. Olhando para a escada, o rapaz disse que já estava muito perto da vitória. Com os olhos ardentes e enlouquecidos, disse que estava pronto para comer. O tipo queria muito estar ao lado do puro sangue. Deixando todos a lutar para trás, continuou a subir as escadas até ao seu objetivo. Vic correu atrás dele, pois entendeu que 3 pessoas poderiam subir até o último andar. Vendo que os dois caminhavam em direção à baliza, Nicholas correu atrás deles, mas todos os outros membros da sua equipa estavam a correr atrás dele. Deitaram-no ao chão e tentaram impedi-lo de subir, e ele perguntou o que estavam a fazer e gritou que era um ataque em grupo. Agora, em frente à preciosa escadaria, havia uma montanha inteira de cadáveres, e Nicholas continuou a sua ascensão, esforçando-se por atingir o seu objetivo. Mal se conseguia mexer, mas continuava a dizer isso a si mesmo, que tinha de se juntar ao maldito clã, simplesmente tinha de o fazer. A menina Victoria estava no seu quarto, à espera que os restantes 3 participantes, que já estavam a caminho, aparecessem. A menina disse que gostou muito dos pratos servidos hoje, mas o mais saboroso foram as batalhas perto das escadas, pois o tempero do desespero e da vontade de vitória é o melhor aperitivo. Em breve, a aristocrata receberia 3 pratos principais e estava interessada em qual deles lhe poderia dar mais prazer. Victoria mal podia esperar para começar e sugeriu que começassem a festa. Uma música agradável começou a tocar no corredor. Todos os presentes usaram máscaras, dançaram e desfrutaram do ambiente. Os músicos tocaram, criando um ambiente agradável. Alguém anunciou que os concorrentes se estavam a aproximar e todos ficaram à porta, aguardando a sua aparição. As portas abriram-se e 3 participantes entraram na sala. Eles foram ao baile, onde todas as famílias nobres se reuniram. Nicholas estava zangado. Não percebia onde estava a menina Victoria e o que estava a acontecer. Mas as meninas mascaradas disseram que ele não se devia preocupar, pois Victoria estava entre centenas de belas senhoras. Os jogadores foram felicitados por terem chegado à final e receberam a tarefa seguinte: encontrar a SRA. Victoria entre centenas de mulheres bonitas. Talvez seja a mais bonita. Ou está escondida atrás da cortina, usando uma máscara como todos os outros. E se vestisse de homem ou trabalhasse como empregada de mesa para que nenhum dos concorrentes a reconhecesse? Os participantes tiveram apenas uma tentativa. Após fazerem a escolha, tiveram de convidar a menina para dançar. A verdadeira senhora Victoria ficará com o vencedor e mostrar-lhe-á o seu quarto. E aqueles que cometerem erros tornar-se-ão presas dos nobres presentes. As raparigas aconselharam-nas a não cometerem erros, riram-se e disseram que cada uma das presentes poderia ser a menina Victoria. Os presentes sorriram, mas os rapazes não sabiam como poderiam encontrar aquele verdadeiro aristocrata. Tiveram tempo limitado e foram instruídos para escolher um parceiro de dança com 30 minutos de antecedência. Nicholas olhou para os seus adversários e pensou. Os seus pensamentos foram interrompidos por Vic, que disse saber o que ele estava a fazer. A rapariga decidiu que ele queria matá-la a ela e a Eric para se tornar 100% o único vencedor. Mas a menina disse que não o permitiria. Ela sabia que não podia derrotar Eric e decidiu que, em vez de ser um inimigo, seria melhor usá-lo como escudo. Ela pediu a Nicholas que seguisse as regras do jogo, mas a rapariga estava determinada nos últimos segundos a matar toda a gente, simplesmente usando a bomba no seu corpo. A menina pertencia a uma organização que mata traidores que perderam completamente a humanidade. Os seres humanos são controlados pelo clã de sangue e estão condenados há muito tempo. Mas ainda existe um pequeno grupo de pessoas que nunca trairá os seus princípios morais. Acreditam firmemente que um dia tudo mudará e algo acontecerá definitivamente. As meninas presentes recomendaram que não perdessem tempo e começassem a procurar. Uma das belas senhoras puxou Nicholas para si e perguntou-lhe se parecia com Victoria. Ela disse que o rapaz parecia preocupado, e Vic, que estava a observar o que se passava, decidiu que o homem era um idiota. Uma das pessoas presentes disse que conhecia Victoria muito bem e ofereceu-lhe ajuda na busca, mas Vic recusou, dizendo que ela poderia tratar de tudo sozinha. A menina teve, de repente, uma forte dor de cabeça. Victoria observava tudo o que se passava da varanda. Parecia-lhe que o que se passava era mágico.
Dizia que desde que o governo aprovou a Lei de Proteção das Pessoas, houve menos caçadas e diversões no mundo, para não falar de tão grandes banquetes. A sua irmã Elizabeth aproximou-se de Victoria e disse que a menina sabe mesmo brincar com a morte, pois estas são as suas candidatas a escravas. A menina tinha a certeza que ninguém conseguiria encontrar a sua irmã, pois o salão estava cheio de raparigas bonitas, e as pessoas não sabem guardar os pensamentos para si e muito menos procurar alguém. Apontando para Eric, Victoria disse que, mesmo que fosse esse o caso, aquele rapazinho não era assim tão mau. Ela sentiu que ele lhe prepararia uma surpresa inesperada. O puro sangue nem teve tempo de perceber como o tipo subiu as escadas a correr. Agarrando a mão da rapariga, disse que a tinha pegado. A menina perguntou-lhe se tinha a certeza e se não tinha medo de ela ser a pessoa errada. Disse que tinha a certeza, porque ela era completamente diferente das outras. Disse que queria comida e prometeu comer. A menina ficou encantada com as suas palavras e, neste caso, sugeriu saltar o baile. Ela conduziu-o atrás dela e disse que queria vê-lo comê-la. Ao ver Victoria com seu adversário, Nicholas caiu no chão desapontado por não ter sido ele a encontrá-la. O tipo achou que era impossível e não podia perder. Vic achou que não conseguiriam fugir e precisava de detonar a bomba agora mesmo. Não percebeu por que é que o botão não funcionava ou se a bomba não iria explodir, mas a rapariga que a abordou explicou que esta sala controla sinais e a segurança é fundamental nela. Esta rapariga disse que não importa o propósito que Vic veio lá, mas é inútil resistir-lhes. Entretanto, Victoria retirou-se com Eric para o seu quarto. Ela disse que queria começar já e o jovem apoiou-a. A menina disse-lhe que ele seria o primeiro a dormir nesta cama. A menina disse que depois de se juntar ao clã, ele pertenceria totalmente a ela e, claro, a amaria, após o que se ofereceu para ser o seu brinquedo. E então ela será a rainha que o poderá glorificar. Depois de morder o pescoço do rapaz, pensou em como era bom. O sabor do sangue dele parecia-lhe excelente. Victoria estava prestes a cair. Ela queria aproveitar este momento sem pressas. A rapariga pensou que depois de se apropriar dele, iriam definitivamente ter o mesmo cheiro. Estava tão feliz naquele momento. Eric interrompeu os seus pensamentos, perguntando-lhe se estava feliz. Fez uma contrapergunta, perguntando-lhe se estava interessado em saber por que é que a cerimônia ainda não tinha terminado, e sem esperar resposta, disse que era muito cedo para isso. O rapaz disse que finalmente sentiria o sabor do sangue dela. Ele queria fazê-lo devagar, aproveitando um processo tão íntimo. Aproximando-se muito perto do seu rosto, a menina perguntou-lhe se já tinha vontade de a comer antes. Eric perguntou se a menina tinha a certeza de que não estava com medo. Depois disso, prometeu comê-lo. Afundou as presas no pescoço e começou a beber sangue. Victoria ficou indignada. Não percebia por que razão ele tinha presas. A menina começou a debater-se e gritou para que ele a largasse. Ela pediu-lhe que parasse. Victoria não percebia o que estava a acontecer. Parecia que lhe estavam a deixar uma marca. A menina não percebeu como poderia acabar no papel de vítima. Por ser amante, mandou o rapaz sair do seu quarto. No entanto, não reagiu às ordens dela. Ela continuou a pedir-lhe para parar e parar de beber o seu sangue. Foi meio louco. A rapariga mudou repentinamente de ideias e pediu-lhe que continuasse. Eric não esperava esta reviravolta. Sem motivo aparente, a menina dirigiu-se a ele como mestre e pediu-lhe que continuasse o ritual de bênção para com ela, sua serva, Victoria. Ela inclinou-se diante dele e continuou a perguntar. Eric riu-se e disse que graças ao sangue dela tudo ficou mais claro na sua cabeça. Virou-se para Victoria e disse que mesmo ela sendo uma comum de sangue puro, ele iria aceitá-la. Embora o fizesse com muito desdém, ela ficou muito agradecida ao mestre por isso e disse que tinha a marca dele nela e iria ser um servo fiel do seu senhor. Decidiu agradar a sua serva e dar-lhe uma mancha de sangue em honra da ocasião especial. A menina ficou incrivelmente feliz com este presente. Victoria agradeceu a Eric pelo presente. Disse que estava muito satisfeita por fazer parte de uma família tão poderosa e que não podia deixar o seu mestre agora. Perguntou por que é que o seu corpo estava tão fraco e disse que a princípio não o reconheceu. Mas Eric respondeu que isso não a devia preocupar. O rapaz disse que precisa de descansar e digerir tudo, e o resto será feito pelo corpo. Este é o corpo que ele tem na juventude, e por isso a rapariga deve ser-lhe fiel. Não quis chamar a atenção e por isso decidiu declarar que agora era escravo dela. Depois deitou-se na cama e disse que seria o primeiro.
Victoria observou Eric a dormir e pensou em como ele era fofo enquanto dormia. No entanto, ela compreendeu que a memória deste senhor tinha sido apagada e não o deveria assustar. Após o que se perguntou o que deveria fazer. Quando Eric acordou, a cabeça voltou a doer. Ao ver Victoria, ficou perplexo. Ela chamou-lhe o seu pequeno servo e felicitou-o pela escolha, após o que sugeriu que ele começasse. Victoria perguntou a Eric por que é que ele não se aproximou dela. Ela assumiu que ele não se queria divertir com ela. O rapaz começou a arranjar desculpas em resposta, dizendo que estava apenas a dormir. Disse que a ia deixar e tentou sair do quarto, mas as portas não abriam. A menina aproximou-se dele e disse que se ele não começasse ela própria, seria obrigada a tomar a iniciativa. Mas Eric empurrou-a. A rapariga perguntou-lhe se queria mesmo desistir dela, abdicar da sua ajuda e da hipótese de fazer parte do clã de sangue. Eric ficou zangado e cerrou os punhos. Tinha vergonha de estar com a rapariga daquela maneira. Victoria presumiu que ele resistiria até ao fim. O personagem principal disse que preferia morrer a tornar-se o boneco de alguém. Mas a menina disse que ele estava enganado, porque ninguém deve resistir quando uma pessoa mais forte se torna dona da sua mente. Só deve estar feliz por ter encontrado um clã e um lar, porque inconscientemente quer estar com o dono e tocar-lhe. Beije e satisfaça-o. Pediu ao rapaz que não tivesse pressa em resistir, pois tinha uma proposta, e a rapariga pediu-lhe para ouvir essa proposta. A carroça de automóveis dirigiu-se para um grande e belo edifício, perto do qual já se reunia uma multidão de jornalistas, prontos para receber os passageiros deste automóvel. A menina estava a relatar que o último raça pura escolheu o seu dependente entre as pessoas comuns há 100 anos, e por isso a seleção de escravos da menina Victoria atraiu tanta atenção. Todos estavam ansiosos pelo aparecimento deste sortudo. A porta do carro abriu-se e a deslumbrante Victoria saiu. Os nobres que a conheceram ficaram surpreendidos por ela ter realmente levado uma pessoa comum como escrava. Era uma tradição nos seus círculos contratar membros de famílias antigas e leais como criados. Todos esperavam que Eric aparecesse, pois era o mesmo escravo. Todos estavam interessados em apenas uma pergunta. Quem é esta pessoa? Caminhou orgulhosamente ao lado da menina Victoria. Todos os paparazzi estavam com pressa para tirar mais fotografias deles juntos. Os espectadores comuns também ficaram muito curiosos. Olharam para o rapaz e tiraram fotografias. Alguém gritou que este era o mesmo criado escolhido pela menina Victoria. Essa pessoa disse que parece cotidiano e não há absolutamente nada de especial nisso. Dizem que é uma pessoa comum e a sua família trabalha num salão de cabeleireiro. As pessoas não percebiam por que é que a menina o escolheu. Acreditavam que a rapariga tinha escolhido um homem comum e fraco, sem pedigree, como seu criado. E se este morresse subitamente, ela não ficaria perturbada e escolheria um novo criado. Disseram que era apenas para teste e que poderia ser substituído a qualquer momento. Victoria pegou-lhe gentilmente na mão e pediu-lhe que não ficasse chateado, mas que olhasse para a câmara com um sorriso. Ela prometeu que naquele dia ele estaria em todas as manchetes dos média, após o que disse que fingir ser um servo era uma missão difícil e que teria de se esforçar muito. Depois de passarem pela multidão, chegaram finalmente à entrada do edifício. Rudolph encontrou-os à entrada. Após a saudação, agradeceu a menina Victoria por ter comparecido ao banquete e transmitiu lembranças ao seu pai. Olhou para Eric e percebeu que a sua força era exatamente a mesma da sua amante, o que significava que era na verdade o seu escravo. Victoria sussurrou a Eric que estava a ser vigiado, porque muitos não estavam contentes por ela o ter escolhido e aceite no clã. Ela mostrou-lhe um casal parado na escada e disse que alguns não podiam esperar mais. Como o clã de sangue não se sentia confortável em fazer nada, enviaram os seus servos. Eric não percebia por que é que deviam fazer alguma coisa, porque é uma pessoa comum, sem quaisquer poderes, não percebia o que lhes podia fazer. A menina disse que se ele se livrar deles, como recompensa, ela vai ensiná-lo a usar magia. O rapaz ficou muito interessado nesta proposta. Só as pessoas geneticamente fortes poderiam possuir todos os tipos de magia. Saindo de Victoria, Eric seguiu 2 outros criados. No caminho, o rapaz ficou a pensar como foi para a cama da dona Victoria, porque não se lembrava de nada daquilo. O rapaz e a rapariga abriram-lhe a porta, que estava escondida atrás da cortina, e mandaram-no entrar. A rapariga sorriu e perguntou-lhe o que estava a pensar. Era mesmo em como obrigar a menina Victoria a dormir com ele? E o rapaz que a acompanha disse que tal coisa nunca iria acontecer? Antes que a personagem principal conseguisse entrar pela porta,
Os rapazes informaram-no que este teste que todo o servo recém-ingressado no clã tem de passar se chama Noite dos Dependentes. Neste dia, seria mostrado o próprio homem, as suas maneiras e educação, mente e corpo. E, claro, o seu pedigree. Ninguém pode impedir o ritual realizado pela corte real. O rapaz entrou numa sala onde havia uma mesa enorme e lindas cadeiras de madeira à volta. Uma mulher mais velha, vestida com um manto preto, virou-se para o recém-chegado Eric e ordenou-lhe que se sentasse à mesa. Ela mandou o rapaz e quem veio com ele apressar-se, pois já estava toda a gente reunida à mesa. Eric sentiu-se estranho e sentou-se rapidamente à mesa. A mulher apresentou-se como diretora da Noite dos Viciados, após o que explicou que imediatamente após o aparecimento do viciado e antes do início da primeira dança, ele deveria participar nesta cerimônia, que é uma tradição real depois. Anunciou o início do teste. Ordenou que todos repetissem depois dela, e começou então a fazer um discurso em que se dirigiam ao misericordioso e independente rei do clã, agradecendo-lhe a transformação da sua carne e sangue, graças à qual puderam evoluir e sobreviver. Em gratidão, curvaram-se ao seus pés, pediram-lhe que tomasse o seu sangue, e para que lhes permitisse viver as suas vidas miseráveis, acreditaram que só Sua Majestade poderia tornar o mundo num lugar melhor. Disseram que o seu poder é um grande presente para eles, e tudo só vive graças a ele. Este grupo de pessoas estava grato ao rei, adorava e servia fielmente. Eric olhou para tudo isto com grande surpresa. Pensou sobre que tipo de cerimônia isso poderia envolver e até ficou arrepiado. O realizador anunciou Eric como o novo recruta de hoje, e ela pediu para lhe servir comida sagrada. O rapaz olhou para o prato que estava a ser servido e não percebeu do que se tratava. Perguntou-se se realmente precisava de comer aquilo. Olhando em redor, o tipo esperava que não fosse carne humana. Eric pegou nos utensílios e começou a cortar o prato em pequenos pedaços. Talheres na mão, o tipo ainda torcia para que este prato não fosse carne humana. Entretanto, o empregado veio e tirou o prato mesmo debaixo do nariz de Eric. Colocou um prato que o rapaz não teve tempo de experimentar à frente do diretor. A mulher, com um olhar sério, enfiou um dos pedaços no garfo, e ela começou avidamente a comê-lo. Eric não percebeu o que estava a acontecer, e por que razão este prato foi colocado à sua frente. Apreciando o sabor do prato, disse que eram borregos com 9 meses, muito saborosos. Após a recolha da amostra, a mulher levantou-se abruptamente da cadeira. Então ela tocou a campainha e disse-lhe para usar a comida sagrada. A mulher agradeceu ao grande rei, o início da sua linhagem. Todos os presentes ergueram as taças e agradeceram a amabilidade que lhes deu a sua linhagem. O tipo sentado ao lado de Eric perguntou-lhe por que é que ele tinha congelado e disse-lhe para comer. Disse que as bebidas e a carne deste banquete eram da mais alta qualidade, tais que não podiam ser degustadas em nenhum outro lugar. Lamentava que as regras tivessem sido simplificadas e que algum tipo de constituição tivesse sido assinada para o bem do gado humano. Eric ficou desagradavelmente surpreendido com as palavras do vizinho e continuou o seu monólogo dizendo que se usava carne antes magnífica, sangue de mulher e carne de bebê. O tipo suspirou tristemente, lembrando-se daquele sabor. Prometeu, quando houvesse tempo, levar a personagem principal para um local divertido para que pudesse experimentar algo que nunca tinha comido. O rapaz disse que Victoria tem uma boa relação com o chefe da sua família, e como Eric é agora um membro da família dela, embora nem tudo esteja feliz, agora prometeu estar ao seu lado. Stefan contou muito mais, e no final disse que assim que tudo acabasse iria certamente levar Eric para um sítio para que se pudesse divertir muito. Prometeu que, sob a supervisão de um clã nobre, Eric redescobriria o mundo. Erguendo o copo e dando um gole, prometeu que a personagem principal se iria certamente habituar a este sabor. Eric sentiu-se numa situação constrangedora. Pensou que esta não é uma noite de viciados. É mais uma noite de loucura e insanidade. Tudo parecia um carnaval de sofrimento humano. Limpando os lábios depois de comer, a diretora voltou a tocar a campainha para chamar a atenção de todos e disse que estava na hora da próxima parte. Uma menina pequena e indefesa foi trazida para a sala. Todos começaram a gritar alegremente que hoje haveria um sacramento. O Eric olhou para esta menina e não percebeu o que significava este sacramento, pois à frente deles estava uma criança pequena, e o rapaz não percebia o que estas pessoas lhe queriam fazer. A mulher estalou os dedos e disse que estava na hora de começar. O personagem principal ficou em frente à rapariga e não compreendeu o que lhe era exigido.
Por precaução, decidiu assumir uma posição de combate. Olhando em redor, o tipo ficou chocado. Viu que todos os outros, exceto ele e esta rapariga, flutuavam no ar. A diretora levantou as mãos e falou sobre o sacramento, mas Eric continuava sem compreender o que lhe era exigido. O bebê finalmente se levantou. Ela olhou para o herói com tristeza nos olhos. E olhou para ela e esperou pelo que aconteceria a seguir. A rapariga estendeu a mão na sua direção, mas ele continuava sem perceber o que estava a acontecer. Ela pegou numa faca e cortou-lhe o pulso. Depois disso, a rapariga atirou-o para o chão, e o seu sangue pingou junto a ele, formando uma pequena poça. Os vampiros observaram com prazer o que se passava, e a rapariga aproximou-se e estendeu as duas mãos a Eric. Ela ofereceu-lhe uma guloseima enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. E o sangue continuou a pingar para o chão e a acumular-se em pequenas poças. O diretor perguntou ameaçadoramente o que o rapaz esperava e ordenou-lhe que terminasse a cerimônia o mais rapidamente possível. Um dos vampiros disse que o tipo era simplesmente demasiado cobarde para o fazer. Mas a noite dos toxicodependentes é realizada precisamente para ajudar os criados a descobrirem que já não são humanos. A mulher intimidou-o, dizendo que se o rapaz não conseguisse completar a cerimônia, não ficaria dependente e, nesse caso, teria de a substituir, tornando-se a próxima vítima. Ao saber que se poderia tornar a próxima vítima, Eric ficou muito assustado. Virou-se para os presentes e perguntou-lhes se compreendiam bem que quando uma pessoa se junta a um clã, deixa de se relacionar com as pessoas, após o que perguntou se queriam beber sangue. Mas um dos vampiros presentes disse que no seu clã, quanto maior a classificação, mais raro é o sangue e as pessoas são o alimento principal. A mulher disse-lhe que não devia pensar que ao tornar-se um viciado poderia livrar-se da sua posição. De acordo com as leis do clã de sangue, apenas os mais fortes estão no topo da cadeia alimentar. Eric disse que percebeu que as pessoas não são obrigadas a dar o seu sangue a OS vampiros, e ao tornarem-se escravas, tornam-se alimento para o clã de sangue. Os presentes disseram que tudo era assim, e pediram-lhe que fosse mais respeitador, pois, tendo se tornado dependente, mesmo que o seu sangue fosse puro, não se comparava a eles. Disseram que poderiam comer os escravos a qualquer momento, e disseram-lhe para completar rapidamente a cerimônia, e depois doar o seu sangue. Após dividir o sangue, conseguiria compreender o significado de superior e inferior. Disseram a Eric para admitir a sua posição. Tendo se tornado dependente, uma pessoa pode alimentar-se de sangue humano, mas ainda assim continua a ser alimento para seres superiores. É exatamente isso que mostra a noite dos toxicodependentes. Aproximando-se da rapariga, Eric disse que tudo o que estava a acontecer o enfureceu e que quer mesmo matá-los a todos. Entretanto, uma mulher abordou Victoria na rua e quis apresentá-la ao seu filho, que era o chefe da polícia provincial. O rapaz aproximou-se dela e disse que tinha ouvido falar muito da menina Victoria. Depois apresentou-se e disse que se chamava Yehan. Perguntou se podia convidar a menina para dançar. Mas ela desculpou-se, dizendo que precisava de recusar. A mulher explicou ao filho que a menina não queria dançar e convidou-o a levá-la para um local mais calmo. Ela viu os jovens partirem e pensou que isso poderia ajudar a melhorar a situação da sua família. Os rumores diziam que a posição do governante na corte imperial oriental era agora instável, pois o imperador estava a suprimi-lo. Ela ignora a situação e faz com que as pessoas comuns fiquem viciadas. Uma menina tenta lutar contra uma força enorme. A mulher pensou que se Victoria fosse inteligente o suficiente, o casamento estaria garantido para a família. Victoria apercebeu-se que a mãe do rapaz os estava a observar e contou isso ao interlocutor. Mas este apenas disse que a mãe fiquei simplesmente interessado no comportamento da menina. E depois continuei a minha história sobre o meu trabalho como polícia. No entanto, a menina não o ouviu, estava distraída com os seus pensamentos e ele, apercebendo-se disso, perguntou-lhe o que via ali. Mas a menina respondeu que estava simplesmente preocupada com o seu criado.